Mostrando a cara. Oferecimento Estúdio Conceitual. Tudo no mesmo lugar. Olá, Mostrando a Cara está no ar. Hoje, 28 de março de 2016. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que eu tenho certeza que você não conhece, mas que um dia você quis fazer também, ou participar desse grupo que ele é presidente. Quer saber quem é? Sai daí não, que Mostrando a Cara volta já já. Voltamos, Mostrando a Cara especial, que traz o convidado Leonardo Vilar. Sabe quem ele é? Ele é o presidente dos Escoteiros do Brasil no Espírito Santo. Olá, Léo. Olá, Gobi. Obrigado pelo convite. Você vem bonito, paramentado. Eu sei que foi eu que pedi, Sim. mas é bonito, né? A farda tem todo um fetiche. Mas quem é Leonardo Vilar? Eu sou designer gráfico, formado pela UFES, fiz o curso no início em Brasília. Hoje, atualmente, eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado e sou o diretor, né, dos Escoteiros do Brasil. Mas você aqui. é capixaba? Não, eu sou mineiro. Nasceu em Minas? Nasci em Minas, na cidade de Sete Lagoas. Morei a vida toda em Belo Horizonte. Depois morei um tempo em Brasília e vim para o Espírito Santo, que me acolheu. Você foi, sua família, só você tem irmãos? Sim, eu tenho mãe. Né? Graças a Deus, fiquei feliz de saber. Sim. Você não é filho da outra, é filho da mãe. Isso. Meu pai faleceu quando eu tinha... Como é o nome da sua mãe? Luci Vilar Dona Costa. Luci. Dona Luci está viva? Ela está viva. Mora onde? Mora em Belo Horizonte. Faz o quê? Está aposentada hoje? Aposentada, Trabalhava, mas não, trabalhava? aposentada. Não, a vida toda cuidando Cuidou da gente. O nome do seu pai? Adilson. Adilson, que faleceu. Faleceu quando a Seu gente... pai fazia o quê? Ele trabalhava no escritório, numa indústria têxtil, perto de Sete Lagoas. Área administrativa. A área administrativa. Na área administrativa. Tem irmãos? Tenho o irmão Alisson, que é... Como é o nome? Alisson. Alisson. Isso, mais novo do que eu, e a irmã mais nova, Juliana. O seu irmão é bonito assim, igual você? Ou... Ele é um pouco diferente, inclusive, de mim. Ele é Já moreno. falou que o irmão é feio. Não. Acabou de dizer que o irmão é feio. O meu problema com ele é o seguinte, ele sempre conseguiu as garotas mais do que eu, então eu sempre me pergunto... Então ele é mais bonito. É mais bonito. Esse é um irmão bom. Engordou, agora não está tão mais bonito, não. Ele acabou de falar mal do irmão de novo, não tem jeito. Ele é mais velho que você? Não, mais novo do que eu. Mais novo que você. Léo, você estudou em Belo Horizonte? Sua infância foi lá? Sim, a infância foi em Belo Horizonte. Eu estudei a vida toda no Colégio Tiradentes, que era da Polícia Militar. Meu avô era militar da polícia em Belo Horizonte e tinha esse colégio onde eu estudei. Depois fui fazer o curso superior em Brasília. Você foi estudar sozinho, do nada, assim, resolveu? Começou em Brasília Não. E vem para o Espírito Santo por causa de quê? Agora eu fiquei curioso, mas antes dessas perguntas, Sim. Você já era escoteiro de criança? Sim, desde criança, entrei aos 12 anos. Antes eu era louco para entrar para o movimento escoteiro, só que minha mãe nunca me colocava. Sempre tinha alguma desculpa, alguma coisa. E um dia abri um grupo escoteiro na escola onde eu estudava. Eu fui lá e fiz a inscrição. Aí ela não podia reclamar, né? Que era na própria escola, né? Sim. Era uma atividade. Mas por que você foi estudar em Brasília? Você já tinha sido escoteiro, tudo bem? Você já tinha entrado no mundo da aventura. Sim. E por que você vem parar no Espírito Santo, Leonardo Vilar? Bom, começar por Brasília. A minha esposa, né, a Luciana, ela tentou fazer o Instituto Rio Branco para fazer... Você estava em Brasília... Eu estava em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Isso, quando eu conheci minha esposa, a gente morava junto. Você conheceu sua esposa em Belo Horizonte. Isso, Quantos anos você tinha? 23, 20 e poucos anos. E você já casou ali? A gente mora junto, na verdade, né? Casamento. Casamento. Se a escova de dentro está junto da outra, não tem conversa. Claro. Aí ela foi para Brasília estudar, né, para o Instituto Rio Branco, e eu a acompanhei. E ela estudou o Instituto Rio Branco? Não, era formada ela é advogada, tentou fazer algumas vezes, não conseguiu. E você foi estudar em Brasília acompanhando sua namorada e esposa. Isso mesmo. Aí ela volta para Vitória e você veio junto. Então mesmo. ela é quem lhe trouxe? Sim, ela me levou para Brasília e me trouxe para cá. E é ela quem te leva sempre, a sua esposa, Léo? Eu acho que a gente vai junto. Agora, né? Agora. O cara saiu bem, né? O cara saiu bem. Léo, como era a vida de escoteiro, a sua vida de escoteiro? Quando você era doido para entrar, 12 anos, por que você queria entrar? E como foi essa entrada? Sempre me chamou a atenção a aventura, né? Aquela coisa que a gente via nos desenhos, nos livros. E quando eu entro, eu vi que realmente era o que eu esperava. Eu falo assim, tudo que eu sou hoje, muitas das coisas eu devo ao movimento escoteiro.
porque a amizade, os cursos... Você é gentil, você é calmo. Isso foi uma disciplina dessa atividade, escotismo? Certamente, certamente. É trabalhada a questão da disciplina, né? E também o jogo de equipe, né? O trabalho em equipe, a vida em equipe. E com isso a gente aprende a respeitar as pessoas, a trabalhar com os colegas e fazer esse tipo de coisas. Né? O Brasil antigamente, eu tenho 61 anos, eu criança, eu tinha uma fascinação muito grande pelos escoteiros e pelas bandeirantes. Sim. E era um movimento Brasil militar, né? Então isso era muito incentivado. Sim. Isso diminuiu, depois a gente vai falar sobre isso, nós temos tempo para conversar. Claro. Mas eu tinha uma admiração, mas para mim é porque era um mundo de aventura, um mundo de liberdade e também um mundo de gentileza. É sempre aquela visão do escoteirinho ajudando a velhinha a atravessar a rua. Mas o escotismo é uma organização paramilitar? Não, a gente não tem nenhuma ligação com o militar, apesar de, às vezes, né, ver essas coisas nos nossos uniformes, nos nossos trajes, né? São reconhecimentos, cursos que a gente faz, mas a gente não tem me lembro até ligação. às vezes que a ditadora da Coreia do Norte, né? Que anda Cheio cheio de coisa, lá, né? anda meio. É tudo bottom, gente, é tudo para enfeite, tá? Fica tranquilo. Sim. Mas o que na minha época o escotismo era duro, era árduo, de certa forma, era um treinamento paramilitar, cortar árvore, plantar, armar, fazer não sei o quê, desbravar. Isso existe ainda? Não. Teve um pouco da influência do militarismo por causa do regime militar no Brasil, mas assim, sempre o movimento esteve à parte. Né? O mundo era dividido em quem era escoteiro e quem não era, isso na minha infância. Você não é escoteiro, eu confesso que eu acho que eu queria ser bandeirante naquela, não queria ser escoteiro. Claro. Não, teve essa questão, né? O escotismo foi trazido para o Brasil por militares da Marinha, né? Em 1910, quando eles estiveram na Inglaterra, eles trouxeram o movimento do escoteiro para cá. Como nasceu o escotismo na história da humanidade? Foi por volta de 1900, 1907, mais precisamente, que é quando se dá o primeiro acampamento, né? Aonde? Um lord inglês, na Inglaterra. Os ingleses conseguiram acampar? Sim, numa Isso ilha. Para mim soa praticamente impossível. Numa ilha, tinha inclusive. chá 5, provavelmente. Provavelmente tinha chá 5. Na barraca, na tenda. Sim, ele reuniu um grupo de 10 a 12 jovens, né? Esse lord inglês, que participou também do militar, né? Ele foi... campanhas inglesas na África, e ele vendo que a juventude britânica estava um pouco desviada, muito julgada, como hoje a gente vê uma parte dos nossos jovens sem um ideal, ele escreveu alguns livros e a partir desses livros ele aplicou aqueles ensinamentos aos jovens. Ele viu que a coisa deu certo. No início ele pensava que seria restrita à Inglaterra, mas os militares brasileiros conheceram, outras pessoas ao longo de outros países também foram conhecendo, a coisa explodiu no mundo. Então, é o primeiro acampamento que dá origem a uma organização em 1907, na Inglaterra, um lord inglês. Isso para trabalhar jovens que estavam meio desgarrados. Hoje o que a gente vê é jovens, um exército, são organizações criminosas arregimentando esses jovens, até para dar o tiro, para fazer, porque são menores, a legislação, quer dizer, a legislação para eles é muito mais solícita, muito mais gentil, né, se tornam criminosos muito fácil. E eu sou de um tempo em que o escotismo era uma atividade muito viva, era o sonho de todo mundo, eu que era o meu também, eu adorava, achava bonito. Você acredita que se houvesse uma difusão maior do escotismo nesses bairros periféricos, essas comunidades, onde a violência permeia a vida, o cotidiano das pessoas, esses jovens poderiam ser resgatados? Porque hoje só se fala da arte, da cultura, da dança, falei demais. O escotismo podia contribuir nisso. Por que o escotismo hoje não é mais tão atuante? A gente tem um problema, que é a questão do voluntariado. Eu sou um voluntário, eu não recebo para nada que eu faço. Então, o voluntariado no Brasil, de certa forma, é uma dificuldade, né? Então, a gente depende de que adultos queiram abrir um grupo escoteiro e queiram fazer toda a administração do grupo e também peguem aqueles jovens dentro do processo educacional do movimento escoteiro, peguem aqueles jovens, né, e façam escotismo com eles. A questão da aventura, a questão do escotismo em si, ainda existe. O escotismo é um movimento, é uma instituição que depende da pessoa
ter uma certa renda, né? A pessoa carente ela pode participar, a gente tem grupos escoteiros em comunidades que funcionam muito bem. Aqui no estado? Aqui no estado. Aonde, por exemplo? A gente tem grupo escoteiro em Aracruz, é um dos maiores grupos do estado. A gente Quantos tem membros, mais ou menos? Em Aracruz são 70 a 100 membros. Aqui no estado a gente tem mais de 800 associados. A faixa etária, qual é? A faixa etária vai dos 7 anos, quando os jovens entram, até 21, que é a parte juvenil, né? Aí depois ele tem que sair ou ele Não, monta ele um continua grupo, como ele pode... adulto. Ele continua como um adulto ali. Ele pode escolher atuar na área de escotista, que é atuando com jovens, ou na área de dirigente. Existe graduação no escotismo? Tem grau? Você é novinho? Tinha um lobinho, Isso, né? existe. É por faixa etária, onde a gente trabalha o nosso projeto de educação. É faixa etária, Faixa etária. Não é meritocracia Não, de vai ganhar não. o título, não. Tem, de certa forma, isso. De 7 aos 10 anos, 11 anos, são os lobinhos. A gente trabalha toda a parte educacional para essa faixa etária. Dos 11, 12 anos até os 14 anos, são os escoteiros. Dos 15 aos 17, os sêniores, e de 18 a 21 são os pioneiros. E daí em diante ele vira o adulto. Você é um pioneiro, então? Não, eu já estou como chefe já, eu como dirigente. Aqui em Vitória, aonde funciona? Aqui a gente tem grupo escoteiro na UFES, que estava funcionando na UFES, tem também na FAESA, que tem um grupo escoteiro lá dentro, e na Grande Vitória, tem no Colégio Marista em Vila Velha, a gente tem em Viana. E você coordena todos esses grupos aqui na Grande Vitória? Não, na verdade eu coordeno os 15 grupos no estado. No estado? Isso. Cada grupo tem os diretores lá do grupo dele, né? Então eles estão, assim, digamos, submetidos à direção regional. Né? Vale a pena ser escoteiro, Leonardo Vilar? E por que vale? Vale a pena, você aprende muita coisa. O jovem, a proposta do movimento escoteiro é entregar um cidadão melhor para a sociedade. A gente trabalha várias coisas, o físico, o intelectual, o social, o caráter do jovem. Então a gente propõe o jovem ter um autodesenvolvimento para quando ele for para a sociedade, para quando ele crescer, passando por todas as etapas do movimento escoteiro, ele seja um bom cidadão. Vale a pena. O nosso primeiro bloco vai chegando ao fim. Agora você deve estar curioso, você que tem um filho, tem um jovem, um sobrinho, que gostaria, ou você que é jovem, que está nos assistindo, gostaria de entrar, né, ser escoteiro, com certeza, no segundo bloco, no próximo bloco, não sai daí não, que é Mostrando a Cara depois, volta com o Leonardo Vilar, que é o presidente dos escoteiros do Brasil no Espírito Santo, vai falar tudo isso para você. E tem mais, é de graça, cara. Então não sai daí não, porque o Mostrando a Cara volta já já. Voltamos, Mostrando a Cara, que está entrevistando o presidente dos escoteiros do Brasil no Espírito Santo, Leonardo Vilar. Volta agora. E agora a gente vai dar todas as dicas para você. Gente velha também pode entrar? Pode. Se eu quiser, 61 anos, eu posso? Claro, a partir eu dos fazer 7 atividade de terceira idade, acampamento, nada mais disso. Ou eu fico deitado esperando os jovens lobinhos para montar a barraca. Nada. Tudo que você conseguir fazer, você pode fazer. A gente faz caminhada, a gente faz acampamento, tem os eventos nacionais para adultos, inclusive, voltados para adultos, que são os congressos, tem os cursos que a gente faz para os adultos. Eu já apresentei Marli, acredite, do Hello Crasodete, no Encontro Nacional de Escoteiros do Brasil, em Guarapari. Se você Sério? participou lá, eu estava lá, foi eu que abri o evento. Poxa. Quase que eu não saí, né? Que é o sonho de todo solteirão, né? Ter um bando de escoteiros ao lado dela. Aí eu estou juntando canivete suíço até hoje, tá? Para dar para um escoteiro. Leonardo, é uma atividade que a gente gasta, paga, é cara? Depende. Ele paga a mensalidade? Paga a mensalidade o grupo. Quanto é? Né? Depende do grupo escoteiro. A mensalidade pode variar de 10 a R$25 ao mês. É o máximo? É o 25? máximo. Depende do grupo escoteiro, da faixa etária. Esses aqui de Vitória, quanto mais ou menos? A média de 10, R$25 o valor de 10 a 25. A 25 Esse dinheiro vai para quê? Para o custeio dos grupos escoteiros. A gente do próprio grupo. Isso, comunicação. Do próprio grupo. Isso, a compra de barraca, a compra do material de campo. Então ele não tem que ter a barraca dele? Não, na maioria das vezes não. Depende do grupo escoteiro, né? Esse dinheiro ele é administrado pelo grupo, às vezes o grupo vai pagar um aluguel do espaço. É democrático? O escotismo é democrático? Sim. São decisões coletivas ou vocês, maiores, sêniores, que coordenam o comando, dizem o que os outros têm que fazer? A gente faz com que o jovem tome as decisões dentro do grupo. É uma assembleia, né? Os grupos têm as assembleias para decidirem as coisas. A assembleia é formada pelos pais maiores de idade, pela questão até civil da coisa. Mas os jovens são... Pelos pais. Então os pais atuam diretamente nas decisões? Sim, espera-se. O pai é o associado. O jovem
é o sócio benemérito da coisa. Então ele vai receber aquilo tudo, mas o pai que é o associado mesmo. Agora, os jovens é que a gente leva os jovens a escolherem tudo. Eles têm um sistema que a gente fala corte de honra, que é quando... Corte de honra? Corte de honra. Que é quando os jovens sentam ali para decidir as atividades que eles vão ter, como que vai ser gasto o dinheiro que às vezes é destinado ali dentro do grupo também. E aí eles Vocês recebem outras verbas? Existem doações? É uma ONG? Não. O CIP? É muito raro. Recebe a propinazinha da Petrobras? Não. Da Odebrecht também não? Não. A gente tenta receber doações, né? A gente trabalha para isso, mas é um movimento que depende muito da doação dos próprios associados, do pagamento das taxas. Né? O pagamento da taxa. Mas se você tem um pai empresário que o filho está lá, ele pode doar? Ele teria algum abatimento no imposto de renda? Tem abatimento no imposto de renda. Vocês têm tudo isso organizado? Sim. Se um telespectador tem um filho que quer colocar, quer contribuir? Sim, pode contribuir. A gente aceita contribuições. A gente é auditado, inclusive, né? O escritório nacional que é em Curitiba faz essas auditorias na gente, então é um movimento sério. Leonardo, tipo para eu não esquecer disso, se o nosso telespectador quiser maiores informações, aonde ele procura? Tem um telefone, tem um site, você pode falar para a gente, pode falar para a sua câmera agora. O telefone é 3328-1387, o escritório regional. 3328-1387. Isso. O escritório nosso que representa a região, né, o estado do Espírito Santo, funciona em Vila Velha, próximo ali à prefeitura, então ele ligando, ele pode conseguir maiores informações de um grupo escoteiro. Vamos repetir, 3328-1387. 3328-1387. É o telefone onde você consegue todas as informações sobre o escotismo aqui no Espírito Santo e como participar. Existe idade para iniciar? A partir dos 6 anos e meio, 7 anos. Dos 6 anos e meio, 7 anos. Como são os encontros? São reuniões semanais, mensais e as atividades? Geralmente as reuniões ocorrem sábados à tarde, né? É muito agradável. No verão, então, é maravilha. Pois é. Tem férias no verão? Ocorrem férias. Tem o grupo escoteiro que eu tenho aqui em Vitória, as atividades deles são sábados pela manhã. Então vai depender do grupo escoteiro, né, quando eles escolhem. Nessas reuniões, o que é que acontece? Os jovens têm atividades, como eu tinha falado antes, para eles aprimorarem o autodesenvolvimento deles. Então tem jogos, canções, às vezes eles podem marcar de fazer uma caminhada, uma escalada, sempre atividades voltadas para o campo. E essas atividades ocorrem também no dia que seria reunião, então nesse dia não tem reunião, é uma... Isso, uma caminhada, vamos escalar o Viagens. Viagens, a gente tem acampamentos regionais, acampamentos nacionais e mundiais. O último Jamboree, se eu não me engano, foi no Japão. Jamboree? Jamboree. O que é Jamboree? Jamboree é uma palavra, se eu não me engano, inglesa. Ela quer dizer reunião, se não me engano. Ou seja, são 30, 40 mil pessoas acampando por 1, 2 semanas. O último ocorreu no Japão. Então, o mundo todo ali fazendo atividades, se conhecendo, trocando, né, informações, muito interessante. Leonardo, antes, quando eu também era criança, o escotismo tinha parte de homem, que era o escotismo masculino, e o feminino, que é bandeirantes. Isso ainda permanece. Aliás, no Espírito Santo existe grupo de bandeirantes? Existe um grupo de bandeirantes em Colatina, se não me engano. É o único, acabou. Aqui era gigantesco. Eu participei de um festival de teatro aqui, que ia selecionar um capixaba para representar o Espírito Santo no festival na Bahia. Eu tenho o certificado, fui eu o escolhido, meio a 100 jovens. Era um festival nacional de teatro promovido pelas bandeirantes do Brasil. Bom, minha primeira pergunta, por que isso está se diluindo, acabando? E a outra pergunta, por que não mistura? Se hoje o Exército recebe mulher, a polícia recebe mulher, nós não temos mais corporações femininas. Por que o escotismo ainda continua com esse modelo, masculino e feminino? Bom, na verdade, o movimento Bandeirantes mudou, né? Começou realmente como um movimento feminino, hoje eles já aceitam rapazes, jovens, então, homens. Finalmente posso ser bandeirante? Você pode ser bandeirante. Caramba! Pode ser bandeirante. Sim, pode ser bandeirante. Eu não quero ser escoteiro. O escoteiro também aceita mulheres, né? A gente tem um sistema em que os jovens, as meninas e os meninos, eles atuam juntos, né? Vão, por exemplo, as atividades, os acampamentos, as barracas são separadas, os banheiros são separados, inclusive os adultos também têm barracas e banheiros separados. Essa questão onde a gente tem todo o cuidado para que não ocorra a pedofilia no movimento. Então,
É tudo separado, né? Que não haja abuso e claro, nem também relacionamento entre isso, os jovens e os adultos, né? A gente solicita que isso não ocorra durante as atividades escoteiras. Você disse que o escotismo ajuda a criar um caráter mais forte, Sim. e uma pessoa mais equilibrada. Quais são as atividades? Por exemplo, começa com quando o jovem entra, ele tem a promessa e a lei escoteira. Ele faz um juramento. E ele faz um juramento para ele mesmo, é um ideal de vida. Então começa com isso, dele tentar colocar na vida dele aquilo que ele prometeu. E a partir das atividades que ele vai fazendo, a gente tem atividades sociais, atividades comunitárias. Então o jovem é levado... Vocês atuam, o grupo de vocês, em eventos, seja do Estado, sim, seja da comunidade, ela pode solicitar, eu queria um grupo de escoteiros para ajudar a gente na organização. Como se dá isso? Vocês cobram? Na verdade, a gente não faz isso, não é o nosso ideal. Né? A gente viraria força de trabalho, mas a gente atua. A gente tem uma equipe regional, uma equipe estadual de defesa civil, que a gente, em contato com a Defesa Civil Estadual, a gente dá cursos para os nossos jovens e adultos, para quando houver alguma calamidade pública, como já ocorreu, eles possam atuar nas comunidades deles. Em que momento que isso ocorreu? E fala pra gente como foi. Naquelas chuvas que ocorreram, se não me engano, em 2013, 2014, no Espírito Santo, houveram as enchentes, grupos escoteiros atuaram recolhendo alimentos, inclusive levando alimentos em locais que estavam alagados. Então a gente teve casos de jovens que passaram o Ano Novo e o Natal em comunidades que estavam alagadas, eles lá ajudando as pessoas. É um dos exemplos que a gente dá para a atuação social. Né, as atividades, onde são feitos os acampamentos? Como vocês definem isso? É muito distante? Os pais ficariam preocupados? Podem ir junto? Como se dá isso? A gente, sempre que possível, a gente pede que os pais participem, né, atuando em várias áreas do movimento escoteiro. Eles podem atuar como chefes, que são as pessoas que cuidam dos jovens, ou como dirigentes do grupo escoteiro, ou também apoiando nos acampamentos. A gente procura um local, vai uma equipe do grupo escoteiro, uma fazenda, a um parque estadual, né, nacional, e faz essa verificação do local, e lá a gente faz a atividade, como vai ocorrer agora em Aracruz, em julho. Hoje nós temos as escolas, unidades de reformadoras de jovens, né, que são as de internação. Sim. O escotismo seria uma alternativa para um jovem que você percebe, seja na escola ali pelos 7, 8 anos, que ele já tem uma índole mais agressiva? Seria um indicativo para uma família ou mesmo para a escola? O escotismo poderia ser uma atividade de suporte escolar para melhorar essas crianças? Poderia sim. A gente tem um exemplo em Natal, né, no Rio Grande do Norte, em alguns estados do Brasil, no Paraná também, que tem leis estaduais em que as escolas possuem grupos escoteiros, que é o projeto Escotismo nas Escolas, e que faz praticamente parte da grade da escola curricular, um grupo escoteiro ali e as atividades escoteiras. Então, aqui no Espírito Santo não tem? Não temos não. Por quê? Não conseguiram espaço? Não procuraram, não apresentaram esse projeto ainda? Apesar da gente ter uma lei estadual que fala que as escolas, né, e o poder público tem que dar apoio ao movimento escoteiro, essa lei carece ainda de algumas resoluções e projetos para ela entrar em vigor, né? Mas a gente sempre tenta com o Estado, com as prefeituras, ver o que eles podem fazer para nos ajudar. Hoje a gente vê um governo implantando escola viva. Eu sou, do meu tempo, a escola eu tinha atividade todo o dia inteiro. Eu venho de uma excelente escola. A aula era pela manhã, à tarde, as atividades, teatro, futebol, que é mais ou menos isso o projeto da Escola Viva. Isso faz com que o jovem não se volte, ainda mais de comunidades carentes, tenha tempo livre e ocioso para se dedicar a atividades ilícitas, banditismo. Sim. Tá? E muita gente, até alguns setores aí da imprensa, que diz, que reclamam, que deboche, que é uma obrigação. Eu acho que a melhor coisa do mundo, eu nunca vou reclamar de um Estado, de uma proposta política que queira manter o jovem na escola. Sim. Eu nunca vou reclamar disso, que eu acho que é o melhor. Isso, as melhores escolas do Brasil são em regime integral. Então, quando um governo tem uma política de transformar uma escola pública em regime integral, para mim está de parabéns. O escotismo pode ajudar nisso, convocado, convidado. Por que você agora, como coordenador, aí vem o meu puxão de orelha, claro, não está atuando para colocar o escotismo como uma proposta de alternativa de atuação nessas escolas? Você ainda não tentou? Você foi rechaçado, não teve espaço? A gente carece, né, depende muito da questão do trabalho voluntário. Então, para a gente colocar um projeto desse junto ao governo, a gente teria que ter também todo o apoio de pessoas para nos ajudar. A proposta do escotismo não é que os adultos
que vão atuar com jovens recebam por isso. Então, para eu propor uma atividade dessa junto ao Estado, sem eu ter a capacidade técnica para ajudar os jovens, já dificulta um pouco. Então, a gente depende da questão de voluntários para poder fazer um projeto dessa magnitude. Então, a gente Você estaria aqui adultos. convocando esses voluntários, Sim. não poderiam ser os pais dessas crianças que estão nas escolas? A gente costuma comentar que a gente, se pegar jovens e falar assim, aqui tem um grupo escoteiro, vão aparecer muitos jovens. Mas o nosso maior problema para aumentar o movimento escoteiro são os adultos. Que os pais venham. Sim, sim. Os pais vêm e outras pessoas. A gente pode, qualquer um pode ser voluntário do movimento escoteiro, não precisa ser pai. Então, uma pessoa que quer fazer um trabalho voluntário junto aos jovens, ou mesmo queira atuar com jovens, queira fazer a parte administrativa de um grupo escoteiro, ou até da região escoteira, ele pode se associar ao movimento Em escoteiro. que o escotismo mudou você, Leonardo? Eu perdi o meu pai aos 8 anos. Eu acho assim, minha mãe, a gente sempre teve muita dificuldade. Ela era pensionista, ganhava um salário mínimo. Eu acho que eu tive todas as oportunidades para fazer o certo e o errado. E eu escolhi o certo. O movimento escoteiro me deu isso. Porque a gente morava... Então, o movimento escoteiro lhe salvou. Sim, posso dizer que sim. Não estou dizendo que teria, mas de uma possibilidade de escolha errada. Sim, porque apesar da minha mãe sempre ter sido uma pessoa muito boa, a educação da minha mãe, meu avô que cuidou da gente, ser militar, eu estudar numa boa escola, eu poderia, no meu tempo de ociosidade, não fazer nada e, sim, ter feito algo errado. Eu morava num local bom, em Belo Horizonte, mas tinha amizades, pessoas que não eram interessantes. E o escoteiro me tirou disso. Você tem um sonho? Tenho um sonho. Aumentar minha família, hoje eu tenho uma esposa, ter filhos e ter uma condição de vida. Esse monte de escoteiro que você tem para cuidar, você quer botar filho dentro de casa? Às vezes eu falo que, dependendo quando eu estou atuando com jovens, eu faço eu vou lá cuidar dos meus 24, 32 filhos. Mas eu tenho vontade de ter um filho. Você quer ser pai? Sim, eu quero ser pai. Tenho vontade de um dia vê-lo no movimento escoteiro. Que legal, pobre garoto vai ter que ser escoteiro igual o pai, tá vendo? Já estou brincando. Léo, a gente agradece a sua presença e você que está aí, o seu filho está à toa, ocioso, tem que fazer, está mexendo no tablet, no celular, no computador, vive de internet, coloque esse menino para agir, coloque esse menino para atuar, para se movimentar e descobrir o valor de ter uma atividade em grupo, que é o escotismo do Brasil. O telefone, você já sabe, a gente já falou. Então, mostrando a cara, agradece sua presença. E nós entrevistamos Leonardo Vilar, o presidente dos escoteiros do Brasil, no Espírito Santo, e que está precisando de gente para atuar, para trabalhar e para fazer parte do grupo. Então, vem ser escoteiro, vem ser lobinho, vem ser o que você quiser participar e atuar dentro do grupo. Obrigado, Leonardo. Obrigado, João. Muito obrigado.